Ok, já estamos ao vivo. Boa tarde, então, nossos internautas, alunos, professores, comunidade acadêmica. Nós estamos iniciando hoje, né, o nosso primeiro podcast, Pensando Teologicamente. E para dar início a toda essa nossa programação de podcast que nós vamos estar fazendo todas as terças-feiras, das 15 até às 16, 16h30, quem vai mandar aqui vai ser de acordo com as nossas perguntas, a nossa interação com nossos convidados, mas vamos estar juntamente com vocês com essa agenda já marcada. Anota aí, toda terça-feira, às 15 horas, você tem um compromisso aqui conosco de estar juntamente aprendendo um pouco e pensando, né, sobre a teologia de uma forma mais contemporânea, né? E hoje nós estamos iniciando aqui tendo o prazer de receber o doutor Rafael Castilhai, ele que é doutor em História Social, né? E tem outras graduações, especializações. É um prazer, professor, doutor Castilhai, estar conosco, né? Ele que já tem uma caminhada aqui na Faculdade Márcio Baturité desde o nosso início, né? Temos essa amizade, temos esse trabalho aqui. Então, eu queria dar boas-vindas, doutor Rafael Castilhai. Fale com nossos ouvintes, com nossos internautas e alunos. Primeiramente, gostaria, né, de agradecer essa oportunidade, né, que o professor Edilson está aqui disponibilizando para que um tema tão pertinente como esse seja debatido aqui nesse primeiro momento, né, do Pensando Teologicamente. Acredito que vai ser um programa de grande envergadura, né, de grande dinâmica, tendo em vista, né, a palhinha que o professor aqui já me deu no que diz respeito aos convidados que ele vai trazer. Então, professor, de fato, o meu caminho ele é longo nesse tema. Então, eu já, né, convido aqui os internautas, né, os alunos da FMB, a viajar um pouquinho aí nessa trajetória. Em 2002, na verdade um pouco antes, em 1998, ao começar o curso de História na Universidade Federal do Ceará, algo já me inquietava. Era justamente a presença da população afro-brasileira aqui no Ceará. Os meus pais me levavam para assistir a manifestação muito pertinente na cidade, que era o Maracatu. Então, era uma manifestação que ocorria apenas uma única vez no ano, que era justamente durante o Carnaval. E era uma manifestação que ela me chamava muito a atenção pelo colorido, pela festividade, né, pela alegria, né, e principalmente pela cadência da música. É uma música cadenciada, com muitos tambores, muitos instrumentos de percussão, e aquilo me chamava muito a atenção. Eu era uma criança, tinha de 5 a 10 anos, e aquilo sempre, né, me marcou de alguma forma. E aí, na universidade, eu tive a oportunidade de pesquisar sobre esse tema. Teve uma seleção, né, para pesquisa do CNPq-PIB, que tinha um professor na área que ele pesquisava sobre esse tema. Grande professor, né, Eurípides Antônio Funes, ele tinha uma equipe que pesquisava sobre esse tema, que era o Alênio, né, Alênio Alencar, que tem pesquisas fantásticas sobre a população afrodescendente aqui no Ceará, a Mariana, né, uma professora da UFBA, e aí nós pesquisávamos justamente sobre essa inserção, a sociabilidade, né, no contexto social, cultural e político da população afrodescendente no Ceará. Então, minha trajetória começa aí. Posteriormente, eu tive a oportunidade de ir para a PUC São Paulo, né, fiz um mestrado lá, e aí eu aprofundei um pouco a minha pesquisa. Nesse momento, eu queria entender como se deu a abolição na província do Ceará. Porque o Ceará é a primeira província a libertar os seus escravos em 83, né? Na verdade, vai ser 25, né? De 25 de março de 1884. E a Carap vai ser 1883. A Carap, na ocasião, que é hoje Redenção. Que é hoje Redenção. Sim. E aí, a minha intenção era tentar entender como se deu esse movimento abolicionista. Então, a minha pesquisa era Fazenda à Liberdade, né? A história dos negros libertos no Ceará, e o mestrado era justamente a lei do ventre livre, né? Seus aspectos sociais, políticos e culturais aqui no Ceará. Desenvolvi essa pesquisa e logo em seguida parti para o doutorado. No doutorado eu também aprofundei,
nessa pesquisa agora, de fato, me debruçando mais sobre a manifestação do maracatu. E aí eu comecei a tentar, né, fazer uma relação dessa sociabilidade do maracatu numa perspectiva de resistência. Ou seja, como que essa população que hoje frequenta o maracatu, que pratica o maracatu, né, eles se inserem de alguma forma numa sociabilidade, né, que diz respeito justamente a essas relações que são estabelecidas, né, nas margens da sociedade. Né? Então, o maracatu ainda hoje é uma manifestação que tem um cunho artístico muito forte. Então, a gente tem vários artistas locais trabalhando no maracatu, como Descartes Gadelha, Pingo, né, do Ceará, Calé Alencar. Então, Ednardo já trabalhou sobre o tema, Roger Rogério, Tete, Belchior, Fagner. Então, em termos artísticos, a manifestação ela é muito importante. No entanto, em termos políticos e culturais, ela deixa a desejar. Né? Tendo em vista o investimento, tendo em vista todo o processo, né, que perpassa aí essa manifestação. Terminando o doutorado, mais na frente, terminei o doutorado em 2011. Aí, em 2016, eu tive a oportunidade de fazer um pós-doutorado na Faculdade de Educação, né, na FACED da Educação, Faculdade de Educação. E aí eu iniciei lá, na verdade, o pós-doutorado em Educação, né, com um Programa Nacional de Pós-Doutorado, né, financiado pela CAPES. E a pesquisa era justamente entender a inserção, né, da população afrodescendente no movimento da Escola Nova, né, que foi justamente o movimento de 1930, né, puxado aí por Lourenço Filho e Anísio Teixeira. Então, eu tentei entender aí como se deu, né, essa alfabetização, né, digamos assim, da população afrodescendente, na perspectiva de instrumentalizar aquele conhecimento para a sociedade operária daquele momento. Então, praticamente foi isso, professor, a minha trajetória. Então, nós estamos aqui perto de uma pessoa que com certeza sabe do que nós estamos falando hoje aqui no nosso podcast. Quero mandar um abraço já, olhando aqui alguns dos nossos amigos, né? Nós estamos aqui com o pessoal aqui lá de Baturité, né? Estou aqui com a Cássia. Um abraço aí, Cássia, o pastor Antônio Ivon está conosco, né? Jefferson também e outros. Sejam bem-vindos, né? Esse momento. E talvez os nossos alunos de teologia dizem assim, mas rapaz, pensando teologicamente e vão estar falando aqui sobre história da cultura negra, afrodescendente, o que é que isso tem a ver, né? Então, assim, para você que está nos ouvindo, deixa eu explicar uma coisa. A busca do conhecimento da história e da cultura negra faz parte da diretriz curricular nacional. É uma obrigatoriedade não só para o ensino fundamental, médio e o ensino superior, está trazendo, né, esse conhecimento e buscando sobre a história da cultura afrodescendente. Então, assim, por isto que nós estamos aqui nesse Pensando Teologicamente, trazendo um tema que talvez para muitos, assim, o que é que teologia tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Né? O teólogo ele tem que estar pensando sim e buscando a raiz, até para poder dar um entendimento das manifestações religiosas que foram trazidas também pelos afrodescendentes, né? E partindo daí, professor, eu já queria começar a fazer algumas perguntas aqui para que a gente possa aprender. Hoje é uma tarde de aprendizado. Eu gostaria primeiro que você me dissesse aí como foi essa chegada dos afrodescendentes no Brasil. Vamos para primeiro em torno do Brasil, né? Isso. Como se deu-se isso daí e quando, né? Pronto. Já no final, né, final do século XIV, né, início do século XV, a gente tem aí justamente uma proposta de sociedade europeia que está saindo do modo de produção feudal, né, que está saindo aí de um feudalismo e procurando novas possibilidades de enriquecimento. Então, é o início do capitalismo, então, é o início do mercantilismo, do absolutismo. E aí, dentro dessa perspectiva, Portugal e Espanha saem na frente. Né? Então, Portugal sai, né, e vai ali pela costa africana, né, utilizando o Oceano Atlântico, e começa já a ocupar algumas regiões, né? Açores, Madeira, Cabo Verde, e começa ali a já ter contato com a população africana e já começa a desenvolver a prática, né, do plantio de açúcar. Então, nessa proposta, né, dos portugueses, espanhóis, ingleses e africanos, né, virem para o Brasil, né, a proposta era justamente ir atrás de metais preciosos, né, ouro, prata e especiarias. Né? A intenção maior é chegar nas Índias, né,
porque lá que encontrava o cravo, a canela, noz, né, açafrão. Então, esses produtos eram comercializados por altos valores na Europa nesse momento. E o açúcar também. Então, eles chegaram, os espanhóis tiveram mais sorte, digamos assim, né, chegaram na América Central e encontraram logo ouro e prata. Né? Da mesma forma, na América do Sul, Bolívia, Colômbia, Peru, Chile, encontraram também minérios. Os portugueses inicialmente não encontraram. Inicialmente eles encontraram o pau-brasil, né, que durante um tempo eles ficaram, né, trocando, né, essas mercadorias aí com a população indígena, né, com os tupi-guaranis, né, precisamente, né, os tupinambás e os guaranis que estavam na costa, né, do Brasil. Posteriormente, os indígenas já ficam desapegados aí dos presentes, né, que esses europeus traziam, que eram tesouras, né, as miçangas, né, tesouro, facas, espelhos, né, que eles desconheciam, e aí acaba que o comércio cai. E o português tem uma extrema necessidade de ocupar esse território, tendo em vista que outras nações estão vindo para cá, entre elas a França, a Holanda, e aí cria as capitanias hereditárias. Então, nesse processo de capitanias hereditárias, começam a surgir os primeiros engenhos. Então, os engenhos são grandes proprietários de terras, né, produzindo justamente um único produto, que é o açúcar. Então, a gente tem aí uma chamada plantation. O que é o plantation? Um grande latifúndio, um grande pedaço de terra, produzindo um único produto para exportação com mão de obra escrava. Então, os portugueses inicialmente utilizaram a mão de obra indígena, né, não foram felizes, né, nessa prática e passaram a utilizar, né, a mão de obra escrava. Então, inicialmente, vem aí vários povos ali, né, da costa africana. Então, a gente vai ter aí os alçás, os pés, né, a gente vai ter os sonrais, né, que eles chegam inicialmente em 2016. Em 2017, a gente vai ter, né, os congos, né, congo-angolanos. No século XVIII, a gente vai ter os nigerianos, e no século XIX, os moçambiques e os congos, né? Então, essa população que chega no Brasil, desses africanos, eles vêm de diversas etnias, né? Na verdade, o que nós sabemos desses povos são justamente os portos de embarque, né? Onde eles saíam de lá daqueles portos e vinham para o Brasil, né? Justamente a gente não tem ainda a dimensão, né, da quantidade étnica, né, dessa população que vem para o Brasil. E é importante destacar que, né, pesquisas recentes, inclusive eu recomendo a leitura aí para vocês, do Laurentino Gomes. Né, ele é um jornalista, escritor e um historiador, porque ele já escreveu obras interessantíssimas sobre o tema. Né, porque é uma obra que ela não é acadêmica, mas ela tem a densidade de um texto acadêmico. Mas ele não é acadêmico porque ele não é um professor universitário, ele não pesquisa de fato, né, na área acadêmica. Né, mas é um texto de uma dimensão muito significativa. Então, ele tem 3 livros, né, sobre a escravidão. Então, ele já lançou 2, né, e falta o terceiro. E aí ele destaca justamente que, para o Brasil, a gente tem em torno de 12 milhões de africanos, né, que teriam, aliás, 12 milhões de africanos que teriam vindo para o continente americano. Só para o Brasil, é em torno de 3 milhões e meio a 3 milhões e 600 pessoas que chegam aqui. Tendo em vista que muitos desses africanos, né, quando saíam da África e vinham para cá, muitos já morriam na própria África. Então, ele traz em torno de 10 a 15% dessa população morrendo na África antes de embarcar nos navios que vinham para cá. Esses navios, né, navios negreiros, né, que eram justamente embarcações que eram responsáveis por esse translado, né, da África para o continente americano, eram navios que tinham estrutura péssima, eram completamente insalubres. Então, as populações, né, africanas eram colocadas ali, uma do lado da outra, né, de uma forma acorrentada, de uma forma que não davam nem para se mexer. Então, muitos morriam ali de várias doenças, varíola, febre amarela, escorbuto, que é a falta da vitamina C no organismo, disenteria. Então, você imagina como é que deve ser aí 3 meses você viajando num navio desse e sem ter a menor condição de se levantar para fazer suas necessidades básicas durante 3 meses. Então, aí já tinha 10% da população que já morria aí nesses navios negreiros. Chegando no Brasil, né, ele já destaca que também mais a população considerável também em torno de 8 a 10% dessa população também morriam, de fato, nesses 3 primeiros meses, antes, de fato, né, chegarem às mãos de um proprietário. Então, o Brasil,
é um país, né, que, segundo, né, Hebe Camargo, né, que ela desenvolve uma pesquisa interessantíssima, né, sobre a população afro-brasileira. Da mesma forma, a gente tem Sidney Chalub, a gente tem pesquisadores fantásticos que tratam desse tema aqui no Brasil. Mas o que é importante destacar, acima de tudo, é que essa população que, quando chega no Brasil, né, vai criar, né, uma condição, um mundo do trabalho, ao qual justamente vai viabilizar a colonização brasileira. A colonização brasileira só vai ser possível, né, de fato, devido aí à utilização da mão de obra escrava, né, nos engenhos. Então, a gente vai ter aí, durante 350 anos, a utilização da mão de obra escrava, né, na economia brasileira, né? Perfeito. Professor, aí como o senhor falou, né, a gente observa essa inserção do afrodescendente, ele vem fazer parte agora desse contexto, dessa colonização, e a minha pergunta vai direcionada ao seguinte: nós sabemos hoje que, como o senhor falou, o maracatu, né, e muito influenciada pelos nossos irmãos afrodescendentes. E o samba, eu acredito que é das mais maiores representatividade musical, né, proveniente disso, né? E como queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão do samba, da roda do samba, essa cultura musical que trouxe, que hoje faz parte da identidade do Brasil, né? O Brasil é samba, né? Isso interessante, porque justamente é o contraponto, né? É a dor e o prazer ao mesmo tempo. Então, essas populações, quando elas chegam no continente americano e principalmente no Brasil, elas são privadas da sua identidade inicialmente. Então, inicialmente, a gente vai ter aí uma mistura, né, de populações, então, de fatores linguísticos, culturais, né, de hábitos, experiências. Né? Então, a gente vai ter ali uma miscelânea, na verdade, de culturas, né, de populações. O interesse inicial, né, desse português, né, ao trazer essa população, era justamente o trabalho. Né? Tem até um jesuíta, né, chamado Jorge Bense, né, que ele destaca justamente, né, para essa população inicialmente que chega, seria 3P, né? Pano, pão e peia. Né? Dentro dessa conjuntura, né, de domínio e disciplina de uma população para trabalhar no modo de produção escravista, precisa haver, de qualquer forma, ou seja, um mecanismo que tenha uma sociabilidade. Então, durante muito tempo, os pensadores brasileiros trataram dessa questão, né, da escravidão no Brasil apenas pela ótica do modo de produção escravista. Né? Os escravos sendo vistos como bens semoventes, os escravos sendo vistos como né, mercadoria. Como mercadoria. Então, a partir de 1980, há uma nova reformulação nisso aí. Então, no Brasil, a gente tem grandes historiadores trabalhando sobre isso aí, sociólogos, Otaviani Fernandes, Florestan Fernandes, a gente vai ter o próprio Fernando Henrique Cardoso, né, Milton Santos, a gente vai ter vários, né, pensadores, sociólogos, historiadores, né, Jacob Gorent, que é um grande historiador, tratando dessa questão da escravidão como sendo algo terrível, que não deixa de ser algo terrível. É algo desumano. Muito desumano. Foi algo desumano. Mas é importante destacar, né, que essa escravidão, né, inclusive dialogando com o Laurentino Gomes, a escravidão parece que é algo inerente ao ser humano. O ser humano sempre teve escravo. Então, parece que está no DNA do ser humano ter necessidade de escravizar alguém. Professor. De uma certa forma, sempre vai ter alguém que vai ser escravizado, né? Pronto. Professor, se você pega a história antiga, o Egito tinha escravo. Sim. Roma e Grécia, a base da sociedade era escravista. Na Idade Média tinha escravista. O próprio povo hebreu era escravo. Né? Justamente. Então, a gente vai ter essa daí. E o senhor falou uma coisa interessante, quando trazendo essa ideia da escravidão, aí nós vamos para aquele momento da abolição da escravatura. Abre-se
as celas, coloca-se o negro, o escravo, agora liberto, e qual a condição que dão para ele para que ele encare essa nova sociedade, esse novo modelo, né? O que é que acontece esse pós-abolicionismo, né? Justamente porque a escravidão ela não permitiu ao escravo, justamente, isso é fato, ele não tinha condição jurídica e política. De fato, ele era um bem. Ele era o bem, mas ele trouxe a sua cultura no corpo. Então, o corpo do africano é um corpo sagrado. É um corpo sagrado. De forma que a dança e a música ela é intrínseca ao africano. Então, se você vai hoje para a África, seja qualquer região da África, você vê, né, a música, a dança em todas as culturas africanas. Então, isso é muito forte. Então, essa população trouxe, né, essa riqueza cultural do corpo, né, da dança, da música. Então, a gente tem justamente como, né, o samba, a umbigada, né, uma forma dessa população aparecer era justamente através dessas manifestações, porque era concedido um dia para essa população plantar, que eles iriam comer, e para se sociabilizar, as festas. Então a gente tem uma manifestação que é conhecida no mundo inteiro, né, de uma importância, né, ilimitada aí, que é a capoeira. Sim. A capoeira ela traz justamente ali uma performance corporal, de instrumental, né? Porque tem os instrumentos musicais, ali a gente tem vários instrumentos musicais, ali tem o canto, ali tem a dança e ali tem a luta. Então é uma riqueza fantástica que tá, né? Isso está muito presente na nossa forma do brasileiro ser, né? Segundo o último dado, né, professor, a gente tem 54,7% da população de afrodescendentes. É mais da metade da população, né? Então, a população brasileira, segundo o último censo, é 54,7%, né? E isso, né, vendo somente pela cor da pele. É importante destacar que você pode ser um branco reluzente. Se você for para a Europa, se você for para os Estados Unidos, você lá não vai ser um branco caucasiano. Você vai ser um latino. Você tem negritude no seu sangue. Interessante isso daí, Interessante né? Isso. E aí nós temos que levantar isso, porque quando você leva isso para dentro de si, você vai dar importância também do perigo do preconceito, né? A gente entende muito bem o porquê da luta, né, dos afrodescendentes, porque o preconceito, quer queira ou não, e aqui no Ceará, né, ele é um preconceito velado, né? É um preconceito que a gente acha que não tem, e nós sabemos que tem, né? E se não houvesse preconceito, não existe tanta luta para poder o afrodescendente ter seu espaço, não só na política, na sociedade, na educação, na saúde, né? Que principalmente por conta desse preconceito que está no sangue, né? Como você falou, né? Assim, rapaz, o ser humano parece que tem a necessidade de escravizar, né? E eu pergunto a você, professor, essa questão agora do preconceito, como é que você olha isso aqui dentro do nosso estado, dentro do nosso Brasil, assim, o que é que a gente poderia dizer, em que parte mais forte está o preconceito contra o afrodescendente? Professor, o senhor como um professor, um teólogo, né, um mantenedor, né, de vários institutos de educação, sabe da importância do conhecimento. Então, o conhecimento é justamente você sair da ignorância, né? E o próprio nome já diz, preconceito. É algo que não tem legitimidade, né? É uma ignorância, né? Então, hoje, depois de um processo histórico aí de 100 anos, isso está muito claro, né? Justamente dentro das pesquisas, dentro das construções de pensamento, dentro desse conhecimento que a gente tem acadêmico. A educação nos mostra isso. Naquele momento, não havia isso, né? Era legal, ter escravo era legalizado, né? A lei permitia, né? A Igreja Católica permitia, né? Então, a Igreja Católica tinha suas bulas papais que ela legitimava, de fato, ali a inferioridade do africano.
né? Então, durante muito tempo, isso foi legitimado. A partir do século XX, isso vai ser desconstruído. Só que vai ser desconstruído de uma forma muito, digamos assim, perigosa. Perigosa. Porque o que é que acontece? Para pensar o Brasil, a gente, né, tem alguns autores clássicos, né, sendo ele Nino Rodrigues e, por exemplo, Arthur Ramos. Eles destacavam que o Brasil seria inferior aos demais países, não era desenvolvido, não visava o progresso, não visava a industrialização, não tinha consolidação de leis, né, que estabelecessem o direito civil, né, não era uma sociedade civilizada dentro das perspectivas europeias, né, francesas, inglesas desse período, justamente por conta da miscigenação do brasileiro. Então, tinha um autor chamado Lombroso, que inclusive ele destacava características físicas da população que apontavam para vícios, né, para vícios criminais. Então, se a população tinha um nariz daquela forma, tinha os lábios de determinada forma, tinha a caixa craniana de uma forma, ela já era hereditariamente levada ao crime. Então, era uma construção que ia muito no encontro do que estava naquele período. Então, a gente tem, no final do século XIX, determinadas correntes de pensamentos muito importantes, né, que a gente, né, na época era muito importante, ainda hoje é importante, né, pelo contexto ao qual se deu. Então, era justamente aí Spencer, Taylor, Darwin, era Comte, né, que entendia que havia uma divisão social, sim. Havia uma seleção natural, sim. Só que os civilizados seriam os europeus. Os selvagens seriam os americanos. Então, a população indígena eram os selvagens. E a população africana era a população bárbara. Bárbara até porque ia de encontro, né, o que eles entendiam como sendo solidariedade. Né? Essa população não seria solidária. Então, eles tinham um desconhecimento terrível sobre aquela realidade, até porque quando eles chegaram lá, né, principalmente os belgas, principalmente os portugueses, os espanhóis, os franceses, os ingleses, o interesse interesses deles eram outros completamente diferentes. Né? O interesse mesmo era de enriquecimento. Eles chegaram numa perspectiva imperialista, né, de neocolonizar a África. Hoje a África tem 54 países. Naquela época não existia país na África. Eram regiões ocupadas por várias etnias, várias nações, que tinham formas distintas de compreender o mundo, eram diversas línguas. Hoje, as nações, os limites das nações, dizem respeito justamente, né, à territorialidade europeia. Então, 54 países, e um país daquele tem muitas vezes 3, 4, 5, 6 etnias vivendo ali. Então, essa riqueza que a gente tem da África, como ela foi construída no final do século XIX, ela é muito complexa, porque não se entendeu de fato o que era a África. E a gente tem toda uma construção de um processo de conhecimento que tem por base a Europa, um eurocentrismo. Tanto é que o professor Edilson acabou de falar da Lei 10.639, que trata da obrigatoriedade do estudo da cultura e da história e cultura negra. Por quê? Porque até então você não tinha acesso às populações africanas. A gente começava, né, a história com a história antiga, falava-se do Egito, porque o Egito fica no norte da África, mas você pouco entendia que o Egito ficava na África. Muitas vezes você entende que o Egito está ali no Oriente Médio, né, e tem muito mais a ver com a Europa do que, de fato, com a África. Né? Tanto é que não chama África Negra. O Egito não é, né, considerada a África Negra. Né? A África Negra é para baixo, né? É para baixo do Egito, né? Então a gente tem uma construção de uma história que que de fato não nos mostrou essas particularidades da população africana. E aí, quando vem o preconceito, é porque a gente desconhece isso completamente. Então a gente faz uma relação, né, do atraso brasileiro, né, porque o Brasil é um país riquíssimo, diga-se passagem, né? A gente chegou a ser a 6ª potência mais rica do mundo. Hoje a gente está em torno aí, não sei bem, professor, mas pode pesquisar, que eu acho que é entre das primeiras, segunda dezenas aí dos países mais ricos do mundo. Então nós somos muito ricos e, portanto, é o país que apresenta maior disparidade social, maior índice de pobreza, de segregação,
né? E uma forma de resolver isso, que está desde o início do século XX, é justamente a educação. Sim. É a educação, é trazer o conhecimento para a população. E esse conhecimento, ele de fato ele começou a ser pensado realmente, né? Passou por uma preocupação de fato de uns tempos para cá, de 1990, de fato, quando realmente conseguiu fazer com que houvesse uma maior distribuição mesmo de vagas, né? Oportunidades realmente de universidades, de faculdades. O professor Edilson é um grande, né? Uma grande admiração pelo professor, pelo que ele fez, porque eu venho acompanhando esse processo desde o início. Então, desde o início eu vejo, já fui para localidades, né, que para chegar nessa localidade nem estrada tinha. Na verdade, era na pissarra, na verdade. Nem asfalto tinha, nem calçamento, era na pissarra. Fomos lá para perto lá de Madalena, Missi, né? Pronto. E você chegava lá e estava trazendo ali uma pós-graduação, uma graduação para professores, né, que eram responsáveis justamente por levar o conhecimento para aquela comunidade, ao qual, de uma certa forma, estava esquecida pelo poder público, né? E aí chegávamos lá, os professores, com bastante dificuldade, desbravadores, íamos, né? Tinha que pegar, muitas vezes, né, um transporte bem, com bastante emoção, e aí a gente tinha, né, meia hora, 40 horas, 50 minutos na estrada para levar aquele conhecimento para aquela população. Só de moto, né? Que não podia de carro. Só de moto. Exatamente. Só de moto. Professor, o senhor falou de educação. Há uma discussão de muita questão da necessidade ou não das cotas. Hoje, né? Essa necessidade persiste ou não, na sua opinião? Pronto, professor, é um tema muito delicado, porque implica justamente, ou seja, a população, nós temos uma pobreza que aí, de fato, o censo aponta que a população afro-brasileira ela está em desigualdade em todas as instâncias. Em termos, ela está mais presente nos presídios, sim, ela que tem menos escolaridade, ela que, de fato, né, segundo o PNAD, tem menos bens, né, eletrodomésticos em casa, que ganham os salários mais baixos, que tem o menor índice de escolaridade, né, que não estão lá na Assembleia Legislativa, é um número bem inferior, que não, né, estão no Senado, no Supremo. No Supremo, tinha o Joaquim Barbosa e depois dele, né? Depois dele. Pronto. Quem, acho que foi. Será que foi o único? Foi o único. Joaquim Barbosa foi o único. Foi o único. Então você vê a gravidade disso aí. Mas temos uma população branca, né, muito significativa. E aí, no caso das cotas, é uma autodeclaração. É você se reconhecer enquanto negro, enquanto afrodescendente. E você tem direito às cotas, né? É uma autodeclaração. Recentemente foi instalada em algumas universidades a comissão de verificação, né? Porque colegas denunciaram que estavam entrando, sim, pessoas que, de fato, não tinham nenhuma identificação com a cultura afro-brasileira. De fato, né, eles perceberam, os colegas, que eles entraram para determinados cursos pelas cotas, mas eles não apresentavam nenhuma manifestação que os fizessem ser afrodescendentes. Então, nesse sentido, eu acho políticas públicas importantíssimas, como essa das cotas, né, como um processo de tentar reparar, né, na verdade, né, reparar essa desigualdade. Com certeza, com certeza. E uma coisa também que me chama a atenção, além dessa questão da cota, quando o senhor falou da questão do catolicismo, né? Utilizando até como uma norma legal a própria ideia da escravidão durante muito tempo, né? Pleiteado, financiado pela Igreja Católica. E tem uma coisa que aí eu vou mexer aqui com meus irmãos teólogos, né? Já que aqui é um debate pensando teologicamente, que chama atenção também. Os afrodescendentes, a cultura negra traz muito dentro de si a expressão da religiosidade. E aí a endemonização da religiosidade afrodescendente. Né? Isso é uma forma de preconceito também, que a gente temos que pensar como teólogo, né? A que ponto essa visão cristã de igualdade, de amar teu próximo como a si mesmo, esse Deus que vem trazer todo um sentimento de comunhão, de amor, a que ponto o preconceito endemoniza uma expressão religiosa afrodescendente.
Você já notou isso ou não? Já. Interessante você colocar dessa forma, professor, porque, de fato, né, o primeiro acesso, digamos assim, à sociabilidade no Brasil escravista foi justamente através da religião, né, através da igreja. Então, era ali naqueles momentos das procissões, os momentos festivos, que essa população, né, se fazia presente. E é importante destacar que durante muito tempo, aí, praticamente durante o Brasil colônio, Primeiro e Segundo Império, esteve muito próximo, né, à sociedade brasileira, as irmandades. Então, irmandades eram organizações, né, civis, né, que estavam próximo a uma igreja, e eles tinham um santo protetor. No caso, o santo protetor dos africanos vai ser justamente Nossa Senhora do Rosário, né, a principal, e São Benedito. Aqui no Ceará, né, a terceira igreja que a gente vai ter vai ser justamente a igreja de Nossa Senhora do Rosário, que fica lá no centro da cidade, ali próximo na Praça dos Leões, né, ali próximo ao Mercado Central, ali próximo, é onde começou a Fortaleza de fato. Então, as irmandades eram responsáveis justamente pela morte, na verdade, né? Ela era uma certeza da Igreja Católica, né, com relação a o céu, o inferno e o purgatório. Então, o purgatório era justamente o lugar, né, que a alma, que o espírito, né, que a alma fica durante determinado tempo, né, para justamente expiar ali os seus pecados. E aí, uma forma de livrar, né, aquele indivíduo, né, daquele tormento seria justamente a presença aí, né, da Igreja Católica, né, com suas missas, com suas rezas, com seu cuidado, né? Então havia, né, toda uma preocupação aí, né, da população brasileira no momento de estar, né, despendendo determinados valores, né, que permitissem justamente, né, tá ali tá garantindo essa boa morte. Então, por exemplo, quando a pessoa morria, ela tinha um enterro, onde esse enterro ia ter as carpideiras. Então, ia ter, por exemplo, uma, né, uma vestimenta específica, né? Ia ter um velório digno, né, ao ponto né, de receber todo um cuidado da igreja, né, no que diz respeito justamente a essa passagem, né, para né, o purgatório, no caso, para outra, né, para essa dimensão. Então, nesse sentido, havia muitas festas. Por exemplo, a igreja de Nossa Senhora do Rosário, ela tinha particularidade que eram os reis de Congo. Então, os reis de Congo eram justamente eleitos, né, eram negros, né, que eles eram libertos ou não, e eles tinham prerrogativas dentro daquela irmandade de, naquele dia, inclusive, né, da festa da confraria, libertar um escravo. Olha aí, libertar um escravo. Então, eles se vestiam a caráter, né, tinham todo um ritual, né, de passagem, né, desses escravos, e ali, né, desses reis, né, e daqueles escravos que acompanhavam, daqueles libertos, né, dos membros daquela irmandade, que eram acompanhados com festividades, acompanhados com rituais, né, acompanhados, né, enfim, né, com toda digamos assim, com toda a profanidade, né, que não era permitido dentro da igreja. Então havia justamente essa relação do sagrado e do profano. Então as festas que aconteciam fora da igreja é que de fato traziam a identidade dessa população africana. Então essa população africana e afrodescendente, elas trouxeram, né, para esse momento simbólico, né, que é justamente aí, né, no caso, a homenagem de um santo, né, padroeiro, né, de um santo daquela igreja, né, da Igreja Católica, ela começou a fazer um certo sincretismo. Então ela começou, né, principalmente os nigerianos, né, os iorubás, a trazer aí os seus santos, seus orixás, e fazer uma relação com os santos católicos. Então a gente tem, inclusive aqui no Ceará, a gente tem esse sincretismo, né, que é justamente Iemanjá e Nossa Senhora da Assunção. Pronto. Aí é onde eu falo da demonização que vem, né? Porque eles, né? Não pode, isso aqui. Aí começam a haver o preconceito também da manifestação religiosa dos afrodescendentes, que a gente vê que isso é muito forte também, né?
A gente tem que ficar bem atento. Professor, e consciência negra, né? O Dia da Consciência Negra. Por quê o Dia da Consciência Negra, que a gente tanto em novembro, né? Salvo engano, dia 20 de novembro, 20 né? de novembro. Você tem ali o Dia da Consciência Negra, né? É. Por que disso? Para quê? Como isso aconteceu, né? Então, assim... Eu já estou pulando lá para o outro lado, né? Eu saio daqui, vou para um lado para o outro, mas porque a gente vai aqui se lembrando, a gente vai se lembrando disso. Essa questão política ela é muito importante, né? Porque justamente, né, proclamava-se o dia, né, do negro, né, com a Lei Áurea, né? Então a Lei Áurea ela trazia aí o dia, né, do negro, né? E aí as comunidades afrodescendentes, os movimentos começaram a questionar, né? Porque essa liberdade, né, é uma liberdade, né, que ela tem muitas discussões, né, de 1888. Legal, ok, foi uma liberdade legal, no entanto, não traz, né, o africano como protagonista do processo. O afrodescendente como protagonista do processo. Então, a gente tem aí, né, justamente as particularidades fundamentais de entender, né, o africano no Brasil era justamente através da fuga, da revolta, do suicídio. No entanto, tem outras particularidades de sociabilidade, de negociações. Tem mecanismos que mostram que ele, além dessas possibilidades de se manifestar enquanto pessoa, né, enquanto indivíduo, né, de vontade, de ação, né, que tinha uma consciência específica, né, que o levava àquilo, né, que ele não era completamente determinado pelo seu meio. Seria justamente o suicídio, seria a revolta e seria a fuga. E a fuga era justamente aí, a gente vai ter justamente os quilombos, né? Locais onde eles se refugiavam, né? Pronto. E aí era justamente, né, locais, né? E a gente vai ter o mais significativo aí, que fica na Serra da Barriga, né, em Alagoas e Pernambuco, que é justamente ali, né, o Quilombo dos Palmares. Então, muitas discussões, né, são feitas com relação ao quilombo, né? Então, a gente tem várias populações ali, várias etnias, né, de africanos e afrodescendentes existindo ali, né? Tinham várias particularidades, né, porque era uma população em torno, né, tem pesquisas que apontam 10 mil pessoas vivendo ali, a 11 mil pessoas vivendo ali. Então, eram múltiplas relações. E aí, o grande líder era Ganga Zumba. E aí, após, né, a morte de Ganga Zumba, que vai assumir vai ser justamente Zumbi dos Palmares, né? E aí, Zumbi dos Palmares, ele morre lutando, né, pela liberdade, né, da população africana e afrodescendente. Então, ele morre no dia 20 de novembro, né? E aí, 20 de novembro, por conta disso, é lembrado como Dia da Consciência Negra, ou seja, de você não aceitar essa opressão. Então, o afrodescendente, né, dentro dessa perspectiva, ele é identificado justamente como o lugar da resistência. Sim. Então, o Dia da Consciência Negra é o dia justamente da resistência, né? E é tão significativo nessa resistência, porque a gente teve recentemente, né, vários casos, né, terríveis sobre essa questão do preconceito e do racismo. O caso mais grave que a gente teve, né, num país, né, nosso primo, digamos assim, né, um primo distante, um primo um pouco malvado, mas enfim, que seria os Estados Unidos, né? Sim. Que a gente tem aí George Floyd, né, em Missouri. Então, ali o policial prendeu e colocou, né, asfixiou até a morte. Asfixiou, né, até a morte, professor. E sendo filmados, os policiais viam que estavam sendo filmados. E mesmo assim, não se importaram. E aí, né, veio a falecer, né, esse homem, né, esse afro-americano. E aí os Estados Unidos inteiros entraram no grande conflito. E aí foi o movimento Vidas Negras Importam, né? E é significativo que logo em seguida, professor, aconteceu também, né, uma morte aqui, né, de um rapaz afrodescendente em determinado supermercado, né,
e aí alguns movimentos, né, algumas contestações, né, várias lojas, né, vários supermercados também tentando reverter essa situação, trazendo um discurso que a consciência ela é fundamental, no entanto, as relações sociais elas são permeadas, né, por conflitos, né? Então, vi várias discussões nesse sentido, e esses conflitos eles sempre precisam ser apaziguados através de uma discussão. Né? Eu acho que isso é muito contundente. No entanto, eu acho que para se pensar nessa realidade de racismo, de preconceito, de discriminação que nós estamos vivendo, três coisas são fundamentais, sendo a primeira e a mais fundamental é justamente essas políticas públicas que são adotadas, né, no que diz respeito a tentar reparar, né, esse problema social. O segundo é justamente que haja, de fato, uma discussão, né, de toda a sociedade, né, e aí tem, dentro disso aí saiu um texto muito interessante, né, de um brasileiro, né, que é advogado, que ele é sociólogo, né, que é o Silvio Almeida, né, que é racismo estrutural, que ele vai destacar justamente nós brasileiros, né, nós vivemos num preconceito, no racismo, no entanto, nós escondemos. Né? Então, aquilo que seria a democracia racial, na verdade, é aquilo que nós escondemos e que nos legitima enquanto pessoa. Então, ele fala que o racismo ele vai estar presente na política, no social, no econômico, mas principalmente no cultural. Então, é algo que ele perpassa o nosso ser. Então, é uma discussão muito mais complexa, porque justamente é desconstruir toda uma formação que se deu na perspectiva europeia, que tinha por base justamente aí uma condição social entre dominados e dominantes, e onde, né, a gente vê, né, os descendentes desses escravos, os descendentes dessas populações, né, numa condição social miserável, né, devido a um fator histórico, político e econômico e social, e aí como se não houvesse mecanismos de superação disso aí. Então, o próprio afrodescendente, muitas vezes ele não se reconhece quanto afrodescendente, porque justamente ele legitima essa sua condição, que muitas vezes está marginal, frente ao que é colocado como sendo ideal. Então, o ideal é completamente oposto. Então, o que ele vê nas propagandas, então, o que ele vê nas novelas, o que ele vê nos filmes, né? Então, o que ele identifica nos discursos, não tem nada a ver com ele não se identifica com aquilo. Então, ele não quer ser aquilo que todos se identificam como sendo certo. Então, ele se nega. Ele se nega. E aí vai valorizando uma ideia que tudo que é africano e afrodescendente é negativo, é primitivo, é bárbaro, é ruim. Né? Então, isso precisa ser desconstruído. E eu acho que a discussão ela é fundamental. E principalmente essa discussão que é feita dentro dos estabelecimentos de ensino. Né, quando de fato vem a sistematização de conhecimento, né, do ensino básico, né, do ensino fundamental 1, fundamental 2, do ensino médio, do ensino superior, em todos os cursos superiores, né, essa exigência, eu acho isso fundamental, justamente para permitir até entender, a gente ter um embasamento, né, para construir uma concepção de o que é colocado como inferiorizado, não é nada mais, nada menos do que a perspectiva de sociedade ao qual ela foi construída, tendo por base uma dominação econômica e social e política terrível, onde não abriu perspectivas para essa população. E a maioria da população, diga-se de passagem, né? E só para reforçar o que o senhor falou, professor, observa tanto que esse preconceito é velado, vamos falar de mídia. Quando você tem ali um caso de uma criança branca que ela é brutalmente assassinada pelos pais, a mídia vai para cima e diz toda uma comoção, né? E quantas crianças negras, né, não são vítimas de violência e nós não vemos a tão importância dada quando se trata de uma criança de classe média alta, branca, aí, rapaz, que pena. E aquele
aquela criança da favela que ali ela é assassinada, a gente sabe aí nas cidades quantas balas perdidas não já tiraram vida de crianças, né, afrodescendentes e que não causa comoção, porque a sociedade já está tipo assim, acostumou-se, né? Acostumou-se a isso, e a gente tem que pensar, onde está, e aí a gente volta novamente no pensar teológico, onde está o cristão, onde está Cristo, a verdadeira mensagem da Bíblia, dentro desse contexto, né, de preconceito, esse contexto de uma sociedade marginalizada, né, porque o afrodescendente ele é marginalizado a todo momento, nas suas ações e tudo, né? E onde é que está a igreja? Onde é que está o cristão? Onde é que está a palavra de Deus quando observa isso e se cala, né? Acredito que quando você fala que tem que haver um debate mais aprofundado, é porque essa voz ela tem que estar cada vez mais nesses momentos que a gente bate esse papo aqui, de uma forma descontraída, mas na academia, na igreja, nas rodas sociais, onde você tiver, isso tem que ser construído, debatido, para que a gente tenha uma sociedade mais justa, né? Mais humana, né? Mais humanas. Isso, professor. E justamente, e se você fala na Igreja Católica, você está falando de cristianismo, você está falando de Jesus Cristo, de Jesus. E eu não vi, né, em nenhum momento, né, eu conheço a Bíblia, né, o Novo Testamento, e em nenhum momento de Jesus, né, ele fala e ele prega e ele age daquilo que seja diferente do amor, né? Inclusive, o discurso mais belo que ele tem é justamente o discurso, né, da montanha, né? Que ele vai justamente falar sobre, né, o dom supremo, né? O dom supremo é justamente o amor. Então, amar o próximo como a si mesmo, né? Então, todos nós somos irmãos. Todos nós, né, pertencemos a essa mesma espécie, né? Então nós somos da mesma espécie, nós somos, né, biologicamente falando, todos, né, iguais. Então a gente não pode deixar, né, que justamente aquilo que eu acho que Jesus mais combatia, que era justamente a questão do orgulho. Da vaidade, preconceito. Né, o preconceito. Divisão, né? Você vê Jesus Cristo, em certo momento, ele olha para cima do árvore e vê Zaqueu, né? E ele diz, olha, hoje mesmo eu estarei contigo jantando na tua casa. Quebra de paradigma. Jesus sempre foi, ele foi ao encontro dos excluídos, né? Ele sempre foi ao encontro daquelas pessoas que estavam à margem da sociedade. E quando a gente vê esse avanço velado do preconceito, né, quando vê essa criança, não, isso não existe, e a gente sabe que a cultura, o povo brasileiro traz isso dentro de si, tem que ser trabalhado, professor, tem que ser trabalhado, a gente tem que ter um olhar mais humanizado para essas questões, e a igreja, a religião, os teólogos, eles também têm que pensar, de que forma isso também, a própria igreja está sendo excludente dentro da sua própria casa. Tudo porque, não existe. Existe, a gente sabe que existe e isso tem que ser trabalhado também, né? Em todas as áreas, a gente tem que estar levantando essa voz, sim, da importância, e por isso nós devemos conhecer a história. A história para saber por que tudo se construiu. E existe uma coisa que o senhor escreveu na sua apostila, o doutor Rafael é responsável pela apostila da FMB, que vai falar também daquele momento em que o negro ele é liberto, né? E ele vai para as grandes cidades. E ali ele tem dificuldade de manter-se. Né? Então, acolá ele não tem ali um emprego, ele não foi acolá, não foi preparado para isso, e de repente eles são tratados e vistos como pessoas perigosas. Né? O senhor coloca um texto desse rapaz, pessoas perigosas. Nós estamos falando dali bem longe, estou falando de 1800 alguma coisa, né? E essa pessoa perigosa que a história traz dentro daí, ela perpassa, né? E aí o afrodescendente é visto muito como pessoas perigosas, né? Aí aquela pessoa que entra, aquele policial, às vezes que entra na favela e tudo, ele tem um branco e tem um afrodescendente,
a pessoa perigosa no inconsciente já vai em cima daquele. E eu digo, rapaz, interessante como parece que isso foi escrito hoje, né? E como a sociedade não vê também, muitas das vezes, esse lado preconceito como uma pessoa perigosa, né? E justamente, né, professor, ele saiu de uma competência dele, que era justamente aí, grande parte, né, da população africana e afrodescendente era empregada nos campos. Era empregada produzindo ali cacau, açúcar, café, né? Então o conhecimento dele era o conhecimento do campo, não tinha as competências para trabalhar na cidade. Então muitos, né, eram engraxates, né, aprendiam o ofício de engraxate, aprendiam ofícios, né, eram quitandeiros, então vendiam, né, frutas, verduras, vendiam biscoitos, massas, pães. Então era uma forma. Então né, eles tinham a sua dignidade, né? No entanto, o que acontecia? Esses espaços eles começaram a ser controlados. Esses espaços eles começaram principalmente pelos higienistas, né, que entendiam que aquela movimentação era insalubre, que trazia doenças para a cidade, né, inclusive poderia afastar investimentos para o país no início de um Brasil República. Então, muitas dessas populações, né, principalmente o Rio de Janeiro, que na época era a capital do país, onde de fato havia a maior população escrava no Brasil, era no Rio de Janeiro, essa população deixa ali a cidade e vão para o morro. Essas populações vão para o morro. E onde hoje a gente tem o maior problema social do Rio de Janeiro, justamente os morros. Então, né, por que isso acontece? Né? Em nenhum momento foi pensado, de fato, instrumentalizar essa população em um conhecimento, de fato, que permitissem eles exercerem alguma atividade dentro do modo de produção que estava sendo aplicado naquele momento, que era o modo de produção capitalista, que era uma sociedade industrializada. Então, em nenhum momento se preocupou de fato com isso aí. Então, essa população ela ficou à margem. E a forma de controlar era a polícia, era a Secretaria de Segurança Pública. Então, sempre foi caso de polícia. E aí, hoje, a gente tem o que a gente tem. Porque em nenhum momento, de fato... Bem lá de trás a história. Traz a história. E eu acho que tem que pensar muito nisso, né, professor? Porque nós somos um país belíssimo. Essa miscigenação, em vez de nos atrasar, faz nos desenvolver, faz nos engrandecer. Só que esse preconceito, sim, que atrasa. Que não permite a gente utilizar essa potencialidade que nós temos enquanto povo. Então, se você vê todos os trabalhos que são produzidos aí, Gilberto Freire, a importância dessa nossa miscigenação e da nossa riqueza de populações. Então, a gente tem populações africanas, a gente não tem um povo africano, tem várias populações africanas. Sim. A gente tem várias populações indígenas, várias populações europeias que vieram para cá. E aí torna o Brasil rico em cultura. Justamente. Né? De saber fazer, de conhecimento, de percepção da realidade, de instrumentalização, de saber, né, lidar com várias situações específicas que são apresentadas em diversos momentos. Eu tenho aqui uma pergunta aqui do... Aqui, Curso Afro, é do meu amigo Jonatas. Ele está perguntando como distinguir o afrodescendente dos demais grupos. Jonathan, boa. Pois é, Jonathan. É muito complicado no Brasil isso aí. É que eu falei para você. A forma que nós temos, né, é através da autodeclaração. É que eu, né, no início falei. Se você pode ser um branco reluzente, ter um nariz afilado, você pode ter os lábios finos, né, o olho claro. Se você for para a Europa, for para os Estados Unidos, você vai ser um latino, você vai ter sangue negro nas suas veias. Entendeu? Então, é isso, né? Aqui no Brasil, não, né? Você não tem essas características, você é branco. Mas as identidades, elas são construídas pelos outros também. Nós não estamos isolados, né? O Brasil, né, ele dialoga muito com esses países aí que... Né? Eu tenho aqui outro aqui, ele não, aqui já é um outro irmão aqui, está perguntando, através das posturas políticas do partido da esquerda brasileira, esses graves pecados nacionais contra os negros começaram a ser reparados, como a lei de cotas e a universidade como a Unilab. Ele vai citando aqui a Unilab como uma dos grande ajuda, né, para a diminuição, né? A Unilab, quero até parabenizar assim pelo trabalho que a Unilab representa hoje para o estado do Ceará,
né, até para o Brasil, né? A gente vê a Unilab como realmente um grande feito, sim, né? E a gente tem sim, ali visto o crescimento, né? sim. A Unilab ela traz realmente um olhar muito importante para a preservação e a luta, né? Professor, a África é uma grande potência, né? A África é o berço da humanidade. A África é riquíssima e ela é nossa irmã. Ela é a nossa irmã que a gente deixou de lado. E ela pode muito nos ajudar e a gente pode muito ajudar ela. E é essa relação de aproximação que a gente está tão próximo. No entanto, a gente afastou o continente inteiro. A gente afastou esse continente, o tratou como marginal, marginalizamos o continente inteiro. E aí era justamente reparar isso aí pela agressividade que foi da colonização e pensando também no futuro de potencialização. Então, essas populações que estão vindo estudar no Brasil, elas voltam para a África, estão desenvolvendo, estão estabelecendo um vínculo fortíssimo com o Brasil, que pode gerar vários negócios para o Brasil. Sim, eu estou doido para voltar lá, para continuar o trabalho da FMB. Nós iniciamos o trabalho lá no Cabo Verde, né? Tivemos também alguns contatos em Guiné-Bissau, trouxemos alunos de Guiné para a FMB, né? E é tremendo como os alunos são pessoas interessadas em estudar, sabe? São pessoas assim, poxa, eles vêm com vontade de aprender. Isso é muito legal. A gente fica feliz em poder contribuir, né? Contribuir com isso. E eu sou apaixonado pela cultura africana, eu já estive no país africano, eu gosto de aprender e com certeza quando essas pandemia passar por aí, nós vamos estar reativando ali também ali em Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, né? Vai ser muito legal a gente estar com a nossa faculdade lá também. É isso, professor. 1 hora já de conversa, bom demais, né? Eu pergunto aos internautas que estão ligados conosco aí, se vocês ainda tiverem alguma pergunta, aproveita, nós estamos ao vivo aqui, né? Você está na hora de você perguntar mais alguma coisa, né? Mas a gente está muito feliz de ter iniciado. Quero aqui agradecer ao professor Rafael Castilé por essa oportunidade que ele nos concede de nos ensinar tanto, né? 1 hora aqui de aprendizado aqui. Isso aqui, você que ouviu, vai ficar gravado, volta de novo, tem muita informação aqui que foi dada, e eu quero passar então a palavra para o doutor Rafael Castilé para fazer suas considerações finais aí, e se quiser acrescentar mais algo aí dentro do que nós já conversamos, fica à vontade. Nós temos aí mais uns 10, 15 minutos aí para finalizar. Professor. Não, primeiramente, né, eu acho que é justamente falar da importância desses momentos, né, e como é significativo, né, para o crescimento, né, do individual, social e coletivo do país, né? O país, mais uma vez, ele é construído majoritariamente por uma população, né, afrodescendente, ao qual nós tendemos a marginalizar, né, a discriminar, né, a racializar. Né? Então, até destacando esse conceito raça, né? Que é uma construção que começa no Renascimento e ganha força, né, no século XVI e século XVII, no período aí das grandes navegações, e aí ele, né, toma essa dimensão terrível, né, que é agora no século XX, né? E ainda está no século XXI a gente falando sobre essas particularidades referentes a processos biológicos, né, aos quais o indivíduo é mais capaz ou menos capaz do que o outro. E isso é terrível, porque todos nós somos capazes, né? Então, existem múltiplas inteligências, né? Então, não existe um único quociente de inteligência, existem múltiplas possibilidades. Então, por exemplo, eu não sei jogar como o Neymar sabe. Né? Eu não sei. Então, essa inteligência corporal, né? Eu não sei cantar como o Caetano canta. Né? Eu não sei tocar um instrumento musical, né, como a gente tem aqui o Manassés, né, que é um grande cantor brasileiro, um grande instrumentista brasileiro, é um violonista, né, autodidata, que ele, né, aprendeu a tocar violão sozinho aqui de Maranguape. Né? Então eu não sei, mas o que eu sei é justamente me expressar. Né? O que eu sei é justamente essa capacidade de interpretar o mundo, né, a partir de diversas perspectivas que eu não as entendo, né, como sendo únicas, né, mas como sendo possibilidades, né, de uma dimensão tal qual
né, que permite sempre se multiplicar. Então, a realidade brasileira hoje é justamente essa possibilidade de se multiplicar. E nós tendemos a tolir isso aí, nós tendemos a castrar isso aí e deixar apenas uma única dimensão. Então, eu acho que a importância, né, dessas discussões é justamente ampliar a nossa capacidade de interpretar a realidade. Então, os europeus, né, principalmente no final do século XIX, e principalmente durante o Iluminismo, trouxeram uma forma única de perceber o mundo, né, que era o cartesianismo, né? Ou seja, havia uma razão, uma racionalidade, e deixou de lado toda a percepção, né, a imaginação, a criatividade, a inovação, né, na perspectiva de fazer relações, né, com algo que não, né, é provado ali como sendo, né, 2 e 2 são 4, né? Eu acho que é importante 2 e 2 ser 4, mas eu acho que é importante também, né, trazer multiplicidades ali, né, daquele 2 e 2 ser 4 também. Então, acho que essa racionalidade está muito presente na sociedade ocidental, principalmente aí na Europa, né? Nessa sociedade iluminista, né? Ela tem a sua importância. No entanto, não pode desvalorizar também, né, outras perspectivas, né, de entender o mundo, né? Então, eu acho que a percepção, né, a emoção, o sentimento, a subjetividade, a interpretação, né, esse relacionamento com o outro que vai além justamente de interesses imediatos econômicos, né, de você lucrar alguma coisa, né, de você ganhar alguma coisa. Eu acho que a solidariedade, eu acho que ela é fundamental, né, para você, né, se relacionar com o próximo. E o Brasil, como eu disse, é um país riquíssimo, fantástico, e aí ele se perde muito nisso, porque ele acaba reduzindo, né, toda aquela potencialidade que ele tem, né, nessa perspectiva de segregar os seus irmãos. Então, se nós, eu acho que não segregássemos os nossos irmãos, e isso eu trago como globo, pensando no mundo inteiro, né? Mas principalmente o Brasil, enquanto nação, né? Nós deixamos de crescer muito enquanto nação, né? Porque nós tendemos a segregar, né, essas pessoas que estão próximas a gente, né? Então, aquilo que já foi destacado no primeiro momento, nessa questão, esse problema de racismo, ele é cultural, porque e ficou banalizado também, é algo que já está, né, como a morte recentemente, né, no Brasil, ela está sendo banalizada. A gente viu 670 mil pessoas morrendo por conta da doença em 2 anos, e aí parece que não causa, né, grande impacto em algumas pessoas, né? Para mim, isso é um impacto tão grande, né? Qualquer vida que seja uma vida já é uma perda, né? Porque é uma lembrança, é uma memória, é um sentimento, né? Aquela pessoa tem familiares, tem pessoas que gostam dela, né? Ela, né? E aí a gente, né, banalizou, né? E a gente vem banalizando isso aí, né? O racismo, né? E aí a gente acompanha todo dia nos noticiários. Recentemente apareceu um caso acho que foi no Rio de Janeiro, se eu não me engano, um morador, ele estava chegando na sua casa e aí tinha um carro estacionado de outro morador que queria entrar, estava esperando aguardar o portão abrir. E aí ele se assustou, né? Porque eu vi um homem negro chegando. Sim. E aí estava colocou a mão no bolso, né, debaixo da camisa para pegar uma chave, acredito que fosse a chave, alguma coisa, e ele pegou a pistola, né, que ele estava armado, era um oficial da Marinha, e disparou, né, e alvejou, né, aquele indivíduo, né, com tiros, e aí não foi possível, né, esse indivíduo sobreviver, e aí ele foi para a delegacia, e ele não ficou preso, ele saiu, né, porque ele alegou que foi legítima defesa. E aí houve uma discussão, né? Houve uma comoção pública e, de fato, ele foi acusado, sim, de homicídio doloso, com intenção de matar. Né? Porque ele disse, porque aquele negro se aproximando de mim, né, colocando a mão debaixo da camisa, eu achei que é uma ameaça. Eu estou falando, as pessoas dadas como perigosas, né, através da cor na sua pele, né? Aí tem esse inconsciente. Coisa de louco. Nós estamos vivendo um país louco, professor. Eu costumo dizer, pai, esse mundo está louco, né? Mas é isso aí, professor. Muito obrigado aí pela sua participação. Obrigado aos nossos internautas, né? Pessoal que estão ligados conosco aí. Curtam, divulguem.
Toda terça-feira nós vamos estar aqui trazendo assuntos relevantes como esse que abrimos aqui, mais uma vez agradecendo o doutor Rafael Castilé, que tirou um pouco do seu tempo para poder estar conosco. E terça-feira próxima já é o pessoal fala, vai ter feriado, mas nós vamos dar uma pausa na terça-feira. E no dia 8, né? Dia 8, nós já vamos estar aqui novamente trazendo mais um podcast. Dessa vez, o nosso convidado vai ser o professor Gleides Ferreira. Ele que é filósofo, é teólogo e também mestre em psicologia, que nós vamos estar trabalhando sobre diálogo interreligioso e ecumenismo, que é uma outra viés, né, uma grande problemática hoje também trabalhar, né, esse diálogo interreligioso, principalmente porque a gente sabe tanto quanto pessoas foram ceifadas, vidas foram ceifadas por conta da defesa da fé, e existe o preconceito também, e como é que nós podemos dialogar dentro desse mundo louco que nós estamos aqui com as outras expressões religiosas. Como é que nós devemos pensar? Então, nós estamos trazendo aqui o Gleides e já temos agendado aí também algo sobre aconselhamento, e toda terça-feira temas importantes, relevantes, para poder nós aprendermos cada vez mais. Professor, muito obrigado e até a próxima. Fechamos aí?